Fala pessoal, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de todos aqui pela presença. Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimentos imobiliários. Antes dessa palestra, teve uma palestra com um especialista aqui sobre fundos imobiliários, que ele falou da parte técnica, ele falou da parte CRI. Qual é a proposta dessa palestra de hoje? É trazer um linguajar mais simples. Então eu vou falar de fundos imobiliários aqui, tanto para quem já é assessor, para quem é cliente e para quem nunca ouviu falar. Então a linguagem dessa palestra vai ser um pouco mais simples, mas também objetiva, tá? Eu sou assessor de investimentos aqui na Investmart, tem ali meus contatos, seja telefone, seja e-mail, e ali tem disponível no final o cupom. Esse cupom você pode utilizar para conseguir 5% de desconto na assinatura mensal da AP School, onde tem um curso meu também gravado sobre fundos imobiliários, e lá está mais em detalhe, lá tem uma plataforma mais completa. E você também consegue 30% de desconto em qualquer curso. Então, posteriormente, tem ali nosso responsável pela AP School, então você pode procurar, seja um curso sobre ações, fundos imobiliários, qualquer outro tipo de curso, vocês conseguem lá com esse cupom aqui, tá bom? Então vamos começar. Sobre essa palestra, o que nós temos aqui? O primeiro tópico é entender o que são fundos imobiliários e as diferentes classes. Então vamos trazer um conceito aqui mais simples sobre o que é fundos imobiliários das diferentes classes. O segundo é compreender como é feito esse tipo de investimento na prática. Então, como nós, investidores, temos interesse, conhecemos sobre fundos imobiliários, como a gente vai aplicar na prática. E também como escolher um fundo imobiliário. É claro que eu não sou analista, então não posso dar recomendação de fundo imobiliário. Eu vou complementar um relatório da XP. Então eu vou utilizar um relatório base da XP Investimentos e vou apresentar algumas sugestões que você pode tomar como base para você perturbar seu assessor também quando ele apresentar um relatório e ali questionar alguns pontos, tá? E nós vamos concluir com os principais motivos para você investir em fundos imobiliários e a comparação simples que a gente faz com o imóvel. Então a gente fala onde o imóvel ganha, onde os fundos imobiliários ganham e assim a gente tenta ser o mais neutro possível, tá? E aqui eu deixei uma informação logo de início, que o número de investidores dos fundos imobiliários cresceu 10 vezes mais nos últimos anos. O que justifica isso? Você já parou para perguntar que o universo de ações, ele é muito conhecido. Qualquer pessoa que você para se questionar, ele comprou uma ação da Petrobras, ele comprou uma ação do Itaú. E agora sobre fundos imobiliários? É um tema que não é tão falado, mas cresce muito no mercado. Por quê? Facilidade de investimentos, você consegue investir com pouca cota, com pouco valor. Então, é uma facilidade para você entrar no mercado de empreendimento imobiliário. E aqui tem uma informação que eu já deixei mastigada para vocês. Ali em 2018, a gente tinha, não é um número exato, mas próximo de 100 mil investidores. Quando a gente chega em 2022, esse número já passa para 1,5 milhão de investidores na Bolsa. Então, hoje o mercado está crescendo muito, a expectativa, se ele continuar nesse ritmo de crescimento, vai crescer ainda mais, só que tem um problema. Qual o problema de fundos imobiliários? É isso aqui, ó. Só representa 0,7% aproximadamente da população brasileira. E a gente olha um país vizinho que já tem essa metodologia aplicada, que são nossos primos, ou REITs, né, lá nos Estados Unidos, e lá isso aí passa de 27%. Então, o que acontece aqui? A gente tem uma indústria que a gente possa falar assim de oceano azul ou oceano vermelho, da forma como você quiser chamar. É um oceano que você pode explorar ainda mais. E qual o detalhe? E foi falado na palestra anteriormente, institucional não pesa a mão aqui igual em ações. Quando você vai olhar o mercado de fundos imobiliários, não sei se todos sabem essas informações, ele é dominado mais por pessoa física. E institucional não pesa a mão igual ações. Então, isso aqui, vamos dizer que 70%, 80% é dominado por pessoas físicas. Então, a tendência é ainda mais crescer essa plataforma de fundos imobiliários. Um outro ponto aqui, o meu amigo Luan, ele soltou no grupo lá, do grupo dos assessores, eu peguei a imagem e joguei para cá. E olha só que interessante, eu não tinha achado essa imagem. Isso aqui é o IFIX. Juvenal, o que é IFIX? De uma maneira bem simples. Imagine que você pega uma cesta de pães que você leva lá na padaria. Agora troca isso por fundos de investimentos imobiliários. Então o IFIX nada mais é que uma cesta que você traz fundos imobiliários. Ele é composto ali aproximadamente por 101.
Ele é uma analogia com o Ibovespa de ações. Então, o Ibovespa é a cesta de ações da Bolsa de Valores e o IFIX é a mesma situação para os fundos imobiliários. Aí você para perguntar, janeiro de 2011 até janeiro de 2022, qual foi a performance que se deu melhor? Fundo imobiliário, correto? Só que tem um ponto que agrava ainda mais, que não vai dar para ver, mas é isso aqui, ó, a volatilidade. A volatilidade média do Ibovespa, né, foi de 20% nos últimos 12 meses. Já do IFIX, de 6%. Então, o que eu estou dizendo para você? É um mercado que cresce. É um mercado que tem tudo para explodir e tem um detalhe agravante. A volatilidade dele é muito menor que de ações. O que significa volatilidade, novamente mais simples para vocês? Na prática, é a variação positiva e a variação negativa. Quanto mais volátil o investimento, significa que ele tem uma variação tanto para cima quanto para baixo maior. Por exemplo, você pega uma ação, ela pode bater em um dia 5, 6% de alta, também negativo. Fundos imobiliários, pode acontecer, pode, como aconteceu com o MXRF11, mas dificilmente isso vai acontecer comum no mercado. Então, o que é na prática fundo imobiliário? É uma aplicação de investimentos que tem uma tendência de crescimento de investidores, que há uma expectativa de valorização, só que tem um detalhe, ela não é tão estressada assim no mercado igual ações, tá? E fica a pergunta para vocês, como funciona fundo de investimento imobiliário? De uma forma bem simples, imagine que você quer ter acesso a qualquer empreendimento imobiliário, qualquer um. Como você faz hoje, de modo geral? Você vai lá, financia uma casa, você compra à vista ou compra por carta de crédito. No mercado de empreendimento imobiliário, aqui a gente tem um fundo. Então a gente tem uma ponte que vai ligar o investidor a qualquer empreendimento imobiliário. Seja ele terreno, seja ele desenvolvimento, seja ele dívida, seja ele lajes corporativas, shops, e não importa. Isso é fundo imobiliário, de uma forma simples e didática. É a forma de você acessar qualquer empreendimento imobiliário. Através de quê? Através de um fundo. Então você vai comprar um fundo, seja ele de diferente classe, e ali você tem acesso a fundos imobiliários. Como funciona hoje um imóvel quando você vai comprar um imóvel? Então você vai ali, o investidor, ele precisa chegar no imóvel. O que tem no meio do caminho? O financeiro. Mas como você pode traduzir esse financeiro? É à vista? É financiado? É por uma carta de crédito? Isso são metodologias simples para você comprar um imóvel. E quando você vai para um empreendimento imobiliário, você utiliza esse mecanismo, que é o fundo de investimento imobiliário, para você acessar, seja um shopping, seja uma laje corporativa, um galpão logístico, e aí entra um detalhe. Quando você compra uma ação do Itaú, por exemplo, o que você se torna do Itaú? Sócio. Você se torna sócio do Itaú. No empreendimento imobiliário, pouca gente fala isso, mas você se torna sócio do empreendimento. Então, quando você tem uma cota, por exemplo, de um shopping a R$ 75,00, e aqui a parte importante, eu trouxe isso lá para casa, vai gastar quanto no shopping no sábado? R$ 1.000? Então também compra R$ 1.000 de cota de fundo imobiliário, que aí você tem um retorno, também tem um dividendos. Então no shopping que você vai gastar, por exemplo, lá comprando a sua bolsa, seu sapato, seu brinco, você também pode nesse mesmo shopping e se tornar sócio dele, para quando a sua amiga for gastar, ou o seu amigo for gastar, você ganhe com ele. Essa é uma forma simples. A mesma coisa no hospital. É claro que ninguém quer ganhar dinheiro com a morte de ninguém, mas o hospital dá muito dinheiro. E esse exemplo aqui é um hospital da Regidor, que paga um dividendos bom, gordo, todo mês. Então você pode chegar lá no hospital da Regidor, olhar aquela quantidade de médicos, que às vezes você não tem contato, e você fala assim, pô, eu vou chegar aqui mandando, entre aspas, né? E você é sócio desse fundo imobiliário, então você vai ser lá, sócio de um fundo imobiliário que investe em hospital. Então, essa é a metodologia de um fundo imobiliário, é você utilizar uma ferramenta para se tornar sócio de qualquer empreendimento, tá? E aqui a gente tem as principais classes de fundos imobiliários. A gente tem fundo de tijolo, fundo de fundos, fundo de papéis e fundo de desenvolvimento. E aqui a gente quebra qualquer dúvida, qualquer paradigma de qualquer pessoa que não quer investir em fundo imobiliário. Sabe por quê? Vamos supor que você gosta de comprar imóvel para alugar. Então você tem fundo de tijolo, que basicamente são fundos de investimentos que vai investir em imóveis e vai receber proventos, ou seja, aluguéis desse imóvel. E você fala assim, não, eu quero comprar um imóvel que hoje ele está na planta, isso é comum, meu pai fazia muito isso, né? Comprar um imóvel na planta para vender no futuro, beleza. Fundo de desenvolvimento. O que é fundo de desenvolvimento? É um tipo de aplicação em fundo imobiliário que tem a particularidade, princípio, de comprar imóveis em construção ou projeto. Então você vai ter um fundo imobiliário que ele vai olhar o seguinte, tem um lote para sair lá em Mato Grosso, sei lá, de 1.000 casas.
Então, o fundo imobiliário vai ser responsável pela entrada e, posteriormente, quando essa obra terminar e vender, você vai receber, é claro que não de imediato, esse valor da venda, mas parcelado ali mês a mês, tá? Isso é o fundo de desenvolvimento. O que é fundo de fundos? É uma forma da terceirização de terceirizar. Como assim terceirização de terceirizar? Você quer acessar fundos imobiliários, mas tem dúvidas. Você compra uma cota de um fundo que investe em outros fundos e quando você abre essa carteira, tem diversos fundos lá dentro. Sei que pareceu confuso, mas é uma forma de você terceirizar a sua decisão de comprar um fundo imobiliário. Então, você quer entrar no universo de fundo imobiliário, não sabe o que comprar. Beleza, você pode pegar um FOF, lá dentro tem fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de logística, fundo imobiliário de recebíveis, por exemplo, e assim sucessivamente, tá? A outra classe, que a gente chama de fundo de papéis. O que é fundo de papéis? Basicamente, ele vai investir em dívidas imobiliárias, por isso papéis ou recebíveis. Então, são fundos que vão focar, por exemplo, em ativos que compra CRI, tem uma relação muito boa com securitizadoras. Então, eles vão focar nessas dívidas imobiliárias. E aí entra outro contexto também. Caso você queira investir em algum empreendimento que você quer se tornar sócio dele, você financeiramente, e não quer entrar em fundo imobiliário, aqui a gente quebra desculpa. É uma forma de você comprar dívida de uma incorporadora e você se torna sócio desse empreendimento. Então, essas 4 classes principais aqui, tentei trazer de uma forma bem simples. Fundo de tijolo, a gente entra no destaque porque ele basicamente investe em imóvel físico. Então, eu vou entrar no detalhe aqui como funciona cada um deles, tá? E aqui entra o fundo de tijolo. Então, o fundo de tijolo é literalmente tijolo, ou seja, é imóvel físico. Seja laje corporativa, seja galpão logístico, seja hospital, seja shopping. Então, o fundo de tijolo, ele vai investir em algum imóvel físico. Qual é a sua particularidade quando você acessar esse fundo na internet? Rendimentos mensais. Então, ele vai focar em pagamentos de aluguéis. É basicamente o seguinte, eu, você, estamos com 10 mil reais na mão todo mundo e a gente quer se tornar sócio de um empreendimento que vale 40 mil. Então, a gente vai pegar nós 4, 40 mil reais, compramos uma participação nesse empreendimento e os lojistas dos shoppings vão pagar um aluguel mensal normal para esse shopping. E ele vai repassar para o fundo imobiliário, que o fundo imobiliário repassa para você. Então, é uma forma mais simples de você ter acesso a esse tipo de empreendimentos, tá? Outro exemplo é o FOF. Aí o FOF, eu trouxe um exemplo de uma carteira, por exemplo. Aqui na imagem não ficou muito boa. Mas aqui tem lajes corporativas, tem imóveis logísticos, tem misto, tem educação, tem faculdade, tem hotéis. Então, o que é o FOF? Como eu falei inicialmente, é uma forma de você investir em todos os setores de uma forma mais simples. E aí você não entra naquela dor de cabeça, qual fundo imobiliário escolher, como eu vou analisar o ativo dele, como eu vou comprar esse ativo. Então, é uma forma mais simples de você diversificar, tá? E o fundo de papéis, ele vai ser voltado ali para ativos de renda fixa. Por que quando as pessoas falam na internet assim, que fundos imobiliários, ele se beneficia da alta da Selic? Porque também existem fundos imobiliários que investem em dívidas imobiliárias e essas dívidas estão atreladas ou ao IPCA ou ao CDI. Então, se o CDI subir, nesse caso, você também ganha, exposto em fundo imobiliário. Se por algum motivo a inflação disparar e a sua carteira de papéis estiver exposição em IPCA e inflação, então você vai ser beneficiado também. Então, você consegue ganhar dos dois lados. E aqui eu deixei. Esse tipo de classe aqui de fundo de papéis é o mais querido da plataforma, porque ele costuma pagar um dividendo muito gordo por mês. Então, você tem fundos imobiliários que pagam 1%, 1,2%, 1,3%. Então, você consegue pegar uma gordura desse fundo imobiliário e consegue ter um rendimento mensal maior que a taxa Selic, tá? O outro ponto é o fundo de desenvolvimento. Então, basicamente, ele trabalha muito com loteamento, né? Então, você vai ver um fundo que está vindo ali um loteamento e é bem simples. O loteamento custa 50 milhões, por exemplo. O fundo entra com esse aporte, com esse capital e a venda futura com a construção dos imóveis, é claro que 50 milhões já é incluso o projeto. Então, após essa construção, é vendido esses imóveis e o fundo ali vai repassar mensalmente como forma de dividendos para o cotista, tá bom? E aqui está na prática. Juvenal, se eu quiser investir em fundos imobiliários, se eu quiser acessar essa plataforma, como eu faço? Inevitavelmente você vai precisar de uma corretora. Então você vai precisar abrir uma conta na corretora, você vai precisar acessar para você conseguir chegar a fundo imobiliário, tá? Nós, como trabalhamos com a plataforma da XP, então eu vou dar um exemplo de como é isso na plataforma da XP, tá? E aqui
você entra com o seu código de cliente, então você vai precisar abrir a conta. Se vocês não tiverem conta, deu meu cartão, pode abrir diretamente comigo e eu resolvo isso para vocês, tá? Então é bem fácil de resolver. A gente abre a conta na XP, cria seu cadastro, ali você vai acessando a sua conta e aqui começa a brincadeira. É claro que esse home broker aqui, ele é do computador, tá? Do celular é um pouco mais simples de você pegar. Então, como você vai fazer? Considerando que você já sabe onde investir, considerando quais ativos você já vai comprar, aí você começa todo passo a passo. Você vai digitar o código do fundo imobiliário lá em cima, aí esse código vai ser gerado para lá, para o seu book, aí você vai poder clicar e vai ficar disponível aqui para você, tanto para vender quanto para comprar. É bem simples assim. Pelo aplicativo da XP, da mesma forma, você vai acessar o aplicativo, você vai adicionar o ativo, por exemplo, BCFF11. Então você adiciona esse ativo e você consegue negociar, comprar 1, 2, 3, 4, 5 cotas, aí fica a seu critério, tá? Aí fica a pergunta, como escolher um fundo imobiliário? Eu recebo muitas perguntas de clientes que querem montar uma carteira de fundos imobiliários, como começar. E eu sempre mando, sempre. Quem trabalha comigo sabe que as minhas perguntas são todas parecidas, para todos os clientes. Até a forma de pedir sugestão e indicação. Para quando o cliente faz a pergunta, eu mando a mesma para ele. Qual setor você quer começar? Sabe qual é a resposta? Não sei começar. Por quê? Porque quando a gente fala em ações, eu quero comprar ação. Qual o setor? De banco. Aí compra Bradesco, Itaú, Santander e Banco Inter. Está diversificando. Então, quando a gente começa uma análise, por exemplo, de fundo imobiliário, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer, qual setor você quer entrar? Se você já sabe qual é o setor, a gente parte para a próxima. Relatório e o assessor. Então, você pode entrar em contato diretamente com o seu assessor. Esse relatório aqui da XP Investimentos, então baixei da própria plataforma, que pode divulgar para todos os clientes, então está lá disponível para você. E olha só que interessante, ela já faz análise. Qual papel comprar, qual é a classe de fundos imobiliários, qual foi o desempenho dessa carteira comparado com o IFIX, ela faz ali o backtest. O que é o backtest? Ele pega os últimos períodos e faz análise ali para você de como foi o desempenho. Então, a XP, através do assessor, tá? Isso é importante, ela já disponibiliza esse relatório para você. E aqui eu peguei uma outra carteira que também a XP disponibiliza. Essa aqui é focada, por exemplo, em dividendos. Então, essa carteira aqui, por isso que eu falei que recebíveis paga muito dividendos. Olha só a quantidade de ativos focada em recebíveis. Então, essa carteira aqui tem uma possibilidade de pagar mais dividendos mensalmente. Já essa aqui, não. Essa aqui é um pouco mais diversificada. Você pode observar que tem ativos logísticos, tem ali recebíveis, tem ali lajes corporativas. Então, essa é a forma aqui mais simples, mais objetiva de você ter uma carteira de fundos imobiliários. E qual a parte mais interessante? Que independe do valor. Aqui você pode começar, por exemplo, com uma carteira de R$10 mil. Um exemplo. É claro que na XP, para você aderir a essa carteira, tem um valor mínimo. Mas eu estou dando um exemplo para você do que você pode pegar com relatório. Então, por exemplo, com R$15 mil, que é o mínimo na XP, você distribui lá e você já tem cada ativo escolhido pelo próprio time de análise da XP. Eu acredito que é um time muito bom. Então, eu tenho certeza que eles vão escolher fundos melhores do que eu. Está bem dividido aqui e já você consegue diversificar. Aí você para questionar o seguinte: Juvenal, mas eu gostei do assessor, eu gostei da XP, só que tem alguns pontos que para mim não faz sentido. Aí entra algumas sugestões que eu deixo para vocês ter essa contraproposta. Primeira coisa, comum, gráfico. Você consegue ter uma dimensão de como está o desempenho desse fundo. Aqui eu trouxe um exemplo do que eu coloquei no curso de fundo imobiliário da plataforma da AP School. E ali eu dei um exemplo ali, ó. Em abril de 2020, o preço estava ali, ó, 153. Ali quando foi em julho, o preço estava 197. E aqui quando chegou em março de 2021, o preço da cota bateu 174. A pergunta é, tá caro ou está barato? Você vai precisar de outros indicadores para entender se esse preço aqui faz sentido ou não. Mas qual é a ideia? A ideia é já mostrar para você que você está comprando algo que já foi mais caro. Ou você pode estar comprando algo que já foi mais barato. Isso aqui não é uma recomendação, é uma análise para você ter um critério para analisar um relatório. O outro ponto, a gente entra nos indicadores. Então, você analisou o gráfico, aí você para se perguntar, está barato ou está caro? Aí você vai para os indicadores. Primeira coisa que a gente olha, o valor de mercado desse fundo imobiliário. Depois do valor de mercado,
a gente vai olhar aqui o valor da cota e o valor patrimonial. Em alguns sites vai constar assim para você, P sobre VP. O que é o P sobre VP? É o preço da cota naquele momento sobre o valor patrimonial no fundo. De uma forma bem simples isso aqui, VM sobre VP. Imagine que você tem uma casa de 1 milhão, e você só tem uma cota, então é uma cota de 1 milhão. Quando você colocou à venda, você não vendeu. Quando você colocou à venda, essa casa valeria ali aproximadamente, sei lá, 900 mil reais. Então significa que seu P sobre VP tem um desconto de 10%. Então o seu P sobre VP é 0,9. É assim que funciona na prática. Esse relatório é bem diferente, mas outro eu vou mostrar. Então esse fundo imobiliário, por exemplo, ele tem um valor de mercado sobre valor patrimonial de 103%. O que significa isso na prática? Significa que ele está 3%, entre aspas, mais caro. Por que entre aspas? Porque quando lá na frente eu vou fazer uma comparação de classes, isso aqui pode estar caro, mas quando você olhar um fundo imobiliário do mesmo setor, consta lá 104%. Então, na prática, esse fundo imobiliário está caro, só que para o setor dele está barato. Então, por isso exige mais uma análise. Quando você olha aqui também um caso oposto, 82%. Aí entra aquele questionamento, você compraria um carro, eu não vou falar a marca, porque pode ter alguém com a marca aqui, eu não quero me complicar, mas imagine uma marca de carro que você acha que é bem desvalorizada. Você compraria o carro desvalorizado ou uma marca confiável você pagaria um pouco mais caro? Entra o questionamento. Tem pessoas que têm preferência por comprar mais barato. Hoje, o que sofreu bastante no mercado imobiliário? Setor de shopping. Então, o setor de shopping está bem descontado. Quando você vai olhar a cota, está nessa linha de raciocínio, 0,82, 0,83, 0,90. Significa que, se você pegar todo o patrimônio do shopping e vender, você vai ganhar dinheiro, porque o preço negociado no mercado está muito mais barato. Então, essa é a relação VM, ou valor de mercado, sobre VP. Aqui está a questão da performance e aqui está o dividend yield, que a gente pode chamar simplesmente de aluguel. Então, o aluguel é o pagamento que foi feito desses fundos imobiliários nos últimos 12 meses. Então, você consegue ter um parâmetro, por exemplo, esse aqui pagou 7,8 no ano, esse aqui pagou 11,9 e ali você começa a ter uma relação. É claro que pagamento passado não vai ser uma garantia do que ele vai pagar no futuro, mas você consegue ter uma percepção, e aí entra outro ponto, de analisar ali como é a recorrência de pagamentos. Então você consegue entender se esse fundo pagou 2 anos assim, teoricamente não vai dar problema para ele pagar mais 1 ano essa quantidade de dividendos, tá? Aí o que acontece? Eu peguei os mesmos indicadores e trouxe em outro site, só para você ver como consta. Então eu peguei XP, aqui eu não coloquei o nome do site porque ele me patrocinou, então eu não coloquei ele aqui não. Então aqui eu peguei a imagem de como está lá, disponível na internet, e olha só que interessante, ele vai começar com você sobre preço, gestão, dividend yield, aqui já entra P sobre VP. Então é uma forma diferente de você ver valor de mercado sobre valor patrimonial. Aqui ele apresenta como preço da cota, é basicamente o seguinte, pega o valor de mercado e divide pela quantidade de cotas. Isso é o P, é a cota, né? E você vai dividir o P sobre VP. Aí entra mais um indicador que não constava naquele relatório, liquidez média diária. Quer ver uma analogia com a liquidez média diária? Por que é importante você olhar a liquidez média diária? Significa o seguinte, você compraria um carro fácil de vender? Bem provável que sim. Por quê? Porque você sabe que no momento que você precisar vender, tem gente para comprar. A mesma linha de raciocínio com fundos imobiliários. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu tenho um fundo imobiliário pagando 20% ao ano. Beleza, você vai olhar a liquidez média diária do fundo, sei lá, 100 mil. 150 mil. Se uma pessoa que tem 100 mil desse fundo quiser vender, você já não consegue vender no dia. Então, isso cria uma confusão, tá? Então, é importante você ter um parâmetro da liquidez média diária desse fundo imobiliário. Outro ponto importante, percentual em caixa. A gente fala que dinheiro parado não dá rendimento. A mesma lógica se aplica a fundos imobiliários. Quando você for fazer uma comparação entre fundos imobiliários, o que tem mais valor em caixa, teoricamente, ele poderia deixar esse valor trabalhar mais e ter rendimentos. Então, isso também é uma preocupação. Quer ver um exemplo? Não vou citar a empresa, mas teve um prédio lá em Macaé, que a empresa, muito conhecida, desocupou. O que aconteceu? Pagou um dividendo, se eu não me engano, foi de 30% a 40%. Aí um cliente me ligou desesperado. 30% a 40% de dividendos. Eu falei, calma, te pagou do caixa. Pagou do caixa a empresa. Então, o que a empresa tem? Eu estou com dinheiro parado,
não tem, teoricamente, não tem um novo inquilino, então eu vou pegar e pago para o cliente. O cliente ficou tudo animado, um dividendo de 40%, no outro mês a cota caiu mais 50%. Só para mostrar que o pagamento não foi do resultado do fundo, e sim do caixa que estava disponível, ou seja, o inquilino desocupou, teoricamente pagou uma multa de 3 meses, e aí teve tempo ou valor disponível ali suficiente para pagar os dividendos, tá? Outro ponto importante, olhamos um gráfico de um fundo imobiliário, olhamos os indicadores, batemos no nosso assessor da XP e cobramos o relatório. Quer ver mais uma sugestão para você analisar o fundo imobiliário? Carteira do fundo. No curso de fundo imobiliário que eu gravei na AP School, eu até brinco, eu peguei de propósito um fundo imobiliário que tinha Via Varejo e um fundo imobiliário que tinha Magazine Luiza. E eu pergunto na gravação, quem você prefere, Via Varejo ou Magazine Luiza? Aí, teoricamente, você tem uma resposta, o Casa Bahia ou Magazine Luiza. Eu pergunto para você, quem você quer ter como inquilino? A Via Varejo ou a Magazine Luiza? E até aqui, isso eu brinco no curso, que também tem briga de grandes empresas. Então, grandes empresas vão focar alguns fundos imobiliários e entre eles também há discussão. Então, aqui eu trouxe um exemplo de logística, um que tem a Gerdau do Rio de Janeiro, a Lojas Americanas, contra a Leroy e Panasonic. Quem você prefere, Panasonic ou Gerdau? Gerdau. É isso aí, é individual, pode escolher qualquer um. Lojas Americanas ou Leroy? Você que decide. Aí você consegue ter uma análise da empresa. Isso aqui eu abri um fundo imobiliário para saber quais são os ativos. Isso aqui só dei um exemplo. Então, esse é um passo a passo, e aqui eu quero trazer para vocês de novo, do seguinte, eu não quero seguir isso aqui, estou dando exemplo, tá? Não quero seguir o que o relatório diz. Então, beleza, você vai ter um pouco mais de estresse. Só que você tem capacidade para olhar depois como analisar. Então, você bate o gráfico, você bate os indicadores, e no final, isso sempre acontece. Você vai ficar com 4, 5 fundos imobiliários. E aí, como é que você decide? É aí que você entra na análise de carteira. Aí você vai olhar quem são os inquilinos. Por exemplo, se eu tenho uma carteira, um exemplo, tá? Com uma empresa de commodity e outra de varejo, para quem já conhece o mercado de bolsa, entende que o varejo está apanhando mais. E commodity, sei lá, uma empresa qualquer uma aí, não vou citar nome, mas está melhor no mercado, que o nível de exportação está melhor. Então você já consegue linkar uma coisa na outra. Não vou confiar muito no meu dinheiro, sei lá, não quero cobrar a Luiza, esqueci o nome dela agora, da Magazine Trajano, não vou cobrar a Luiza Trajano o aluguel mensal igual a cobrança. Aí entra um contexto, por exemplo, de shopping. Você tem fundo imobiliário de shopping. Qual shopping você gosta? Cidade Jardim? Está aqui, ó. Cidade de São Paulo? Ou Vila Lobos e o Moca, por exemplo. Teve um fundo imobiliário que eu conversando com um cliente, não era recomendação. Aí quando eu fui olhar o shopping, era um shopping que, na minha opinião, não tem movimento aqui no Rio. Eu falei para ele, cara, tá muito descontado, só que eu acho que faz sentido você analisar o shopping dessa carteira, porque é um shopping que não tem movimento. E aí entra mais um questionamento que você pode fazer. Então, novamente, você decidiu em 2 fundos imobiliários, só que quando você for chegar na carteira, tem shoppings diferentes. E você vê, exemplo, tá? Não sei, que o Shopping Cidade Jardim dá muito mais volume do que o Vila Lobos. Então, você entende ali que faz sentido você investir naquele fundo e não no outro. Outro ponto importante é a vacância. O que é a vacância? É a porcentagem daquele ativo que está vazio, ou seja, que não te dá dinheiro. Então, quanto maior a vacância, pior. Você pega um shopping que tem uma vacância de 3,2% e o outro 0,10%, você entende que aquele shopping faz volume e você entende que esse aqui também faz volume. Só que aquele ali, se tiver uma sala comercial, uma sala vazia, é muito. Esse aqui já tem mais 5, 10, por exemplo. Então, isso me preocupa na hora de escolher um fundo. E aqui é novamente um passo a passo que eu acredito que ajuda a você definir ali melhor os fundos imobiliários. Então, a primeira coisa que você vai se questionar, setor. Por que, novamente, eu bato na pergunta do setor? Porque você precisa saber quem comparar. Porque você vai pegar esses indicadores aqui, ó, você vai falar assim, Juvenal, eu tenho um P sobre VP de 1,04, ou seja, está caro. E tem um P sobre VP de 83, teoricamente está barato. Só que um é setor de shopping ou setor de logística. É você comparar banana com maçã, não faz sentido. Então, por isso a importância de você definir o setor. Porque quando você for bater indicador por indicador, P sobre VP do ativo A, de logística, 0,82. P sobre VP do ativo B de logística, 0,85, por exemplo. Opa, já sei qual do setor de logística está mais barato. E aqui começa todo o passo a passo. Então, eu entendo que você tem que se questionar qual setor que eu quero. Qual setor você quer começar?
chega ali no seu assessor e cobra o relatório dele. Manda mensagem para ele lá às 5 horas da manhã, 6 horas, dá ligada. Cadê aquele relatório de fundos imobiliários? Chega ali, você pode analisar o gráfico. Então, você recebeu ali uma recomendação. É claro, esse relatório aqui, na realidade, a gente costuma seguir a risca. Eu estou falando para você ter uma crítica na cabeça. Isso aqui são pontos para você criticar. Você tem cliente que é de Minas Gerais, cliente que eu falo aqui é um inquilino, tá, do fundo. Então você tem inquilinos que moram em diversos pontos do Brasil com cultura totalmente diferente. Se der algum problema aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não vai acontecer, e fechar o Rio, você tem São Paulo. Se fechar São Paulo, você tem Minas. Então você consegue ter essa diversificação de inquilinos. Ali eu coloquei também, já expliquei, né, inquilinos e ativos, ganhos maiores que a Selic. Então, isso aqui não é uma regra, mas é bem comum você encontrar na plataforma de fundos imobiliários fundos que pagam mais que a Selic só de dividendos, sem considerar a variação. Então, você vai receber, sei lá, a Selic a 12%, vai gerar um retorno próximo de 1% ao mês. Tem um fundo imobiliário que te paga líquido na sua conta, sem desconto, já para você. Rendimentos creditados na sua conta, isento de imposto de renda. É claro que essa lógica aqui se aplica à pessoa física. Para quem investe em pessoa jurídica, há tributação nos dividendos mensais. Mas para a pessoa física, ainda não é tributado. Ali você pode aumentar e diminuir aportes com rapidez. Imagine que você planeja o seu imóvel dos sonhos. E você tem ali uma ideia de pagar, sei lá, 200 mil reais, 300 mil reais. Com 10 mil reais você consegue montar a carteira de fundos imobiliários, por exemplo. Você gostou? Coloca mais 10 no próximo mês. Você gostou? Você coloca mais 20. Não gostei, tira. 2 dias úteis, tanto para entrar quanto para sair. Possibilidade de ganhar na valorização da cota. Por que eu coloquei isso aqui como um ponto e não como regra no início? Fundo imobiliário, a gente foca no recebimento mensal de dividendos. Aí a variação da cota, ela se torna como um upgrade. Então, eu não quero focar na variação da cota. É claro que eu quero, mas o importante mesmo é ter o rendimento mensal. Então, por isso que eu sempre coloco a possibilidade de ganhar, porque é bem capaz de você comprar um fundo imobiliário. Isso acontece na prática. Você recebeu os dividendos e no próximo mês, sei lá, variar menos 1%. Assim, teoricamente você não teve prejuízo porque você não vendeu, mas você continua ganhando normal os seus aluguéis mensais. Tem uma volatilidade menor do que ações. Então, é uma forma de você entrar em renda variável sem ter o estresse de ações e você tem esses rendimentos todo mês. E aqui começa a briga. A diferença entre fundo imobiliário e imóvel. Primeiro ponto, compra de um ativo. Bom, compra de um ativo. Então, na prática, você tem muito mais facilidade para comprar um fundo imobiliário do que um imóvel. Já falei no início, imóvel você tem ou financiamento, ou à vista, ou carta de crédito consórcio. Então, são 3 opções. Fundo imobiliário, você abriu uma conta na corretora com R$10, você já tem um fundo imobiliário. Então, já facilita. A venda. Eu estou passando nesse processo com a minha tia, por exemplo. Estou há 8 meses tentando vender o imóvel dela e não consigo. E o valor que ofereceram é 200 mil mais barato, menor do que o valor de mercado. Então, só para você ver. Eu tenho imóveis, eu tenho, sei lá, um patrimônio muito bom de imóvel. Beleza, tenta vender para você ver. Você não consegue vender rápido. Fundos imobiliários, ela tem 1 milhão de fundos imobiliários. Beleza, se você não conseguir vender em um dia, certeza que 3, 4 dias você vende ali com o tempo. Vende 300 mil num dia, 400 mil no outro, você consegue vender. Imóvel, no mínimo uns 4, 5 meses, no mínimo, para vender um imóvel. Tributação. Dependendo do aluguel mensal que você recebe, você tem tributação, dependendo do valor. Já fundos imobiliários para pessoa física, você pode receber aí 5 mil por mês, sem nenhuma tributação, sem nenhum estresse. Volatilidade. E esse aqui é um ponto muito importante. Porque as pessoas falam assim, eu prefiro investir em imóveis, porque fundos imobiliários têm a variação. Então faz o seguinte, tenta vender seu imóvel em março de 2020, vê o que ia acontecer com o seu imóvel. Ele 1 milhão, você ia conseguir vender por 800? Impossível. Ia conseguir vender por 700? Bem provável. Sabe por quanto você ia vender seu imóvel de 1 milhão? 600 mil. Sabe o que aconteceu? Você teve uma volatilidade de 40%. Só que qual é o problema? A gente não tem um registro lá diário. Minha cozinha hoje vale 10 mil reais. Amanhã ela vale 9. A volatilidade do imóvel é agressiva quanto o fundo imobiliário. Só que você não vê. Então, como a gente tem um ato psicológico de ver aquela variação todo dia na plataforma, a gente fica com medo. Mas quando é o imóvel, isso aconteceu com a minha tia, está tentando vender o imóvel. É 200 mil a menos. Então, a variação que ela tomou ali é mais de 20%. Só que isso a gente não registra. Então, sabe o que acontece na prática? Vou vender meu imóvel, vendi. Menos 100 mil. Beleza, você acabou de tomar um deságio de 10%, por exemplo. Você não considera isso, mas no fundo imobiliário quer analisar todo dia ali, comprou hoje, amanhã está analisando novamente, está ligando para o assessor, subiu, caiu. Então, essa volatilidade também acontece nos imóveis, só que não é tão fácil de observar. Cobrança de pagamento. Cara, eu tenho certeza que a Luísa Trajano vai me pagar o aluguel, certeza. Já o meu inquilino lá, seja o Copacabana, Leblon, se ele perder emprego, como é que funciona?
Esse é um detalhe. Ele não vai te pagar, pode pagar a multa, mas ele não vai ter problema de te pagar. Já se a Luísa Trajano, sei lá, tiver algum problema, eu tenho as Casas Bahia para me pagar. Então eu consigo mudar facilmente. É mais simples. E esse é um ponto importante. Aumentar o valor investido. Sabe como você pode aumentar o valor investido no seu imóvel? Reformando, por exemplo. Então você vai gastar uma nota ali para valorizar e talvez ele vai valorizar. Com fundo imobiliário, eu comprei 10 mil hoje, compro 10 amanhã, compro 20 amanhã. Então você consegue ter essa gestão financeira melhor. E chega daqui a 5 meses, por exemplo, você tem 1 milhão de fundo imobiliário. Aí você fala assim, estou precisando de 200 mil. Tá bom, vende 200 mil e você tem um valor. E se você tiver com uma casa? Você não consegue vender 200 mil a casa. Você quebra a casa no meio, você fica com um quarto e o vizinho fica com uma cozinha. Não existe isso. Então você consegue aumentar e diminuir o valor com facilidade. Boa tarde, meu nome é Jonathan. Primeiramente, parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Gostaria de saber a respeito da venda dos fundos que nós compramos, né? Se ela também gera imposto, se gera a partir do ano. Maravilha. Fundo imobiliário, vamos supor, dar um exemplo respondendo a sua pergunta. Você comprou por R$100 e você vendeu por R$120. O que vai acontecer? Você vai ter que gerar uma DARF de 20% sobre o lucro da operação. Então, os 20%. O que acontece se você comprar por 100 e vender por R$ 99,99? Nenhuma DARF. Então, quando tem prejuízo na operação, nenhuma DARF. Quando você tem lucro na operação, 20% do lucro. Não da venda, do lucro. Tá? Independente do valor. O fundo imobiliário não segue igual ações. Ações acima de 20% e 15% no lucro. Fundo imobiliário, se você vender R$15 e você comprou por R$10, você vai ter que gerar, acho que tem um limite mínimo de 20 ou 15, eu não lembro agora. Mas um exemplo bem claro, você comprou por 1.000 e vendeu por 1.500, vai ter que gerar uma DARF sobre esse valor do lucro de 20%. Essa DARF gera no próprio site da XP? É da Receita. Tem o nosso time ali, um pessoal responsável bom para isso, que tira essa dúvida também, na parte contadora, mas isso é na Receita Federal. É porque o assessor não pode entrar nesse detalhe por questão de compliance, tá? Mas 20% do lucro. Oi? Não, fundo imobiliário não é assim não. Oi, boa tarde. Você deixou bem claro que imobiliário eles cabem em qualquer carteira. Sim. Mas por que é tão pouco frequente que os assessores vão em carteira dos clientes e incluam fundos imobiliários? Eles focam em fundos de investimento, praticamente. Tá, eu confesso que eu errei quando eu falei em qualquer carteira, era para complementar qualquer carteira agressiva, então faz mais sentido. O assessor ele faz uma análise da sua carteira dependendo do seu perfil, conservador, moderado, agressivo. Eu errei em não ter falado agressivo, qualquer carteira agressiva, porque eu sempre cito renda variável. Então, na prática, o que o assessor vai entender para você? Fundo imobiliário, qual é a parte, assim, que eu posso dizer ruim, que a gente não pode recomendar para você? E como a gente não pode recomendar, a gente tem uma carteira automática da XP ou você tem que fazer por conta própria. Então, para o assessor, ou você segue a carteira da XP, por exemplo, ou você pega seu fundo imobiliário por conta própria. Então, por isso que não é tão simples do assessor colocar na sua carteira, porque ele vai ter que te passar o relatório da XP e vai ter que aderir uma carteira automática. Então, essa é a forma de você aderir. Ou você fala assim, você expressou para o assessor a vontade de ter fundo imobiliário, ele vai reservar, sei lá, 20% da sua carteira, exemplo, R$10 mil, ele vai reservar 2 mil, e com aqueles 2 mil você segue sozinho e aí você pode fazer as suas escolhas. Na prática, o assessor vai colocar para você um fundo, porque vai ver que você não tem capital para ou investir no fundo imobiliário, ou ele vai entender que a sua exposição em fundo imobiliário agora não é o momento. Então vai esperar crescer mais o seu patrimônio e posteriormente coloca sem nenhum problema. Seria repasse também? Oi? Seria por conta do repasse também? Não questão de repasse, porque assim, o fundo imobiliário na XP não tem taxa de corretagem, por exemplo. Então você pode comprar zero de corretagem. Para o assessor te colocar na carteira automática, até para ele é bom, porque tem a questão lá da comissão, enfim, de renda variável. Então não acho que é questão de repasse, é mais pela análise do assessor. Aí é por isso que a gente sempre fala, o assessor faz o primeiro contato, a primeira reunião, e na segunda ele apresenta as sugestões. Se ali ele entender o seu perfil, talvez haja essa reclamação, porque o assessor não conseguiu te entender por completo. Foi bem provável. Depois pega meu cartão ali fora, pode ficar tranquilo. Opa, tudo bom? Bom. Cara, sobre dois setores específicos, durante a pandemia o pessoal falou muito sobre eles, eu queria saber as suas perspectivas sobre eles, a partir de agora, com a pandemia um pouco menor, o mundo voltando ao normal e tal. Lajes corporativas e galpões logísticos. O que você acha desse cenário do futuro? Bom, a primeira coisa que tem que falar é que, como eu não sou analista, não posso dar opinião técnica de recomendação.
A minha visão como investidor, aí, deixando bem claro, minha visão como investidor, eu vejo que é um cenário que vai apanhar um pouco. Por qual motivo? Por mais que está voltando o híbrido ali, o home office para o presencial, na prática não vem com tanta força como era antes. Então você começa a entender que uma empresa, por exemplo, de 300 colaboradores, 150 ela pode deixar em casa. Então assim, nesse ponto que você falou, de logística vai ser bom porque as empresas estão crescendo ali, questão de venda digitais, então pode ter legal. Agora, laje corporativa, você vai ter que fazer uma análise mais chata. Então não é somente fazer análise de indicadores, você vai ter que ali ver carteira a carteira de fundo imobiliário. Pode ter um resultado bom? Pode, mas assim, você vai ter um dividendo geralmente com laje corporativa abaixo de 8%, abaixo de 9%. O que vai acontecer? Os investidores não querem isso. E como a gente trabalha no mercado de renda variável com volume de compra e de venda, consequentemente seu fundo imobiliário vai estar ali estagnado. Já um fundo de recebíveis, por exemplo, que paga mais, ele vai ter um volume melhor. Consequentemente, a tendência dele valorizar é melhor. Então, por isso que não é uma regra se vai valorizar ou não. A gente vai muito pela procura. E como o fundo imobiliário é aluguel mensal, então não vai ter tanta procura por laje corporativa. Logística pode, acreditando no futuro. Esse seria meu ponto. Tá. Fundos de papéis, rentabilidade aumentando e o valor da cota diminuindo. Acho que você recebe dividendos e o valor da cota diminuindo. Seria isso? Está acontecendo. Está acontecendo com os seus investimentos. O que está acontecendo? Com os fundos imobiliários de papéis. Fundos imobiliários de papéis. O que acontece? Ele paga os dividendos e hoje isso não é descontado do valor da cota e há a variação da cota. Por isso que eu falei que tem aqui a parte de possível valorização da cota. Fundos imobiliários, na prática, você quer buscar o dividendo mensal. Se ela valorizar, é bom. Agora, se ela desvalorizar, você pode comprar mais barato. Então, é por isso a importância de entender a classe de fundos imobiliários. Porque se ela desvalorizar, entra o raciocínio seguinte. Você tem uma casa, por exemplo, que te dá uma casa de 200 mil e ela te dá um aluguel de R$1.000. Aí você olhou uma casa do lado por 150 mil, você compra ou não compra? Bem provável que compra, porque vai pagar o mesmo aluguel de R$1.000, só que mais barato. A mesma linha de raciocínio é fundos imobiliários. É por isso que é um tipo de investimentos não focado em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque se eu compro um bom produto, um exemplo bem claro, um Corolla por 100 mil e eu tenho um vizinho vendendo por 80, eu vou comprar, porque está mais barato. Então, a mesma linha de raciocínio. Um fundo imobiliário, a gente foca no longo prazo e se ficar mais barato, para a gente é melhor. Por quê? Entendemos qual é o tipo de investimento. Quando essa desvalorização incomoda, então você já não é mais o perfil agressivo, é mais o perfil conservador, no máximo moderado. É por isso que a gente faz essa análise para saber se entra ou não na sua carteira. Porque geralmente um perfil agressivo ele não se incomoda com essa desvalorização. Ele entende que acontece no mercado, sobe e desce, e isso não impacta, tá? Oi, boa tarde, tudo bem? Bom. Eu tenho 2 perguntas, mas são bem rapidinhas as respostas. Tá? Quando você mostrou no gráfico, você mostrou que o IFIX, ele rendeu mais do que o IBOV. Você considerou também os dividendos ou foi só a valorização dos ativos? Tá, isso aqui não foi eu que considerei não, isso aqui é o gráfico, tá, da XP. O IFIX, na verdade, ali foi a variação da cota que pegou, né? E esse rendimento é importante por quê? Porque quando você analisa o IFIX com o IBOV, por que ele tende no longo prazo superar? Por causa da volatilidade. Então, quando o Ibovespa ele cai 50%, para recuperar tem que subir 100%. E o IFIX, quando ele cai 10%, 15%, ele consegue se recuperar mais rápido. Então, ali, eu acredito que eu não tive acesso ao relatório ali completo, mas certeza que é a variação da cota. Tá? A segunda pergunta. Em relação aos fundos de fundos, ele é um bom fundo imobiliário para quem está iniciando, quando for comprar, ou o que devo avaliar quando for investir em fundos de fundos? Você serve um pouco mais para a gente? Tá. Para seguir fundos de fundos, começa pelaquela rotatória de novo. Então, define um setor. Se você definir o setor de fundos, boa, definiu. O que você vai pegar? Fundo de fundos vai ser um pouco mais complicado você analisar carteira, porque fundos compram outros fundos. Então, você vai ter que bater ativo. Qual é a sugestão que eu deixo para você? Bate os indicadores principais, P sobre VP, dividend yield, porcentagem sobre caixa, taxa de crescimento de receita nos últimos 5 anos, taxa de crescimento de dividendos. Então, você vai ter que analisar outros indicadores, esquecendo um pouco a carteira. Não é tão simples. O que você pode fazer?
Pega relatório, por exemplo, da XP. Ela recomendou dois FOFs, que a gente chama. Ali você já consegue ter um parâmetro e faz uma análise com outros, se realmente aquilo faz sentido ou não. Mas dizer assim de imediato, vai ter que pesquisar em site, bater indicador por indicador, tá? O Juvenal, boa tarde. Boa tarde. A gente fala realmente pela sua apresentação. Obrigado. Uma pergunta envolvendo o cenário dos nossos primos do norte, os reis. Eles têm uma variação de opções dentro deles, de prisão, etc., muito maior do que nós temos de opções aqui. Com esse cenário, mudança da pandemia, novas necessidades, inclusive na data centers, por exemplo, na tua visão, você que é analista, não pode ir tão fundo assim. Mas o que tu acha dessa uma potencial mudança de cenário, de conteúdo de fundos imobiliários aqui no Brasil, entrando, por exemplo, fundos de data center, Fiagro e outras coisas do gênero? Isso que está para você respondendo. Fiagro, por exemplo, que é uma classe que faz parte aí, próximo ali do recebíveis, que investe em setor de água. Por exemplo, eu tenho um caso real de um fundo que está negociando, enfim, com uma situação para investir num projeto de armazenagem de grãos. Então, o que acontece? Eu tenho um projeto lá de armazenagem de grãos de determinado cliente e precisa resolver com o fundo imobiliário, ou seja, o fundo imobiliário precisa aportar e, consequentemente, esse projeto vai gerar um retorno e vai gerar pagamentos para o cliente. Então, assim, isso é importante, a diversificação, porque você abre o leque. Eu vejo com muito bons olhos. Não sei se vai acontecer, mas não sei qual é o lucro hoje de uma prisão ou algo do tipo, como acontece lá fora, mas o Fiagro é uma opção que está entrando e está dando muito dinheiro, tá? Tinha que ter parado essa palestra meia hora antes. O site dá fundamento para eu consigo fazer essa análise? Depois te passo o site. Passo. Oi, boa tarde. Tá. Um pouco eu estudei, eu cheguei à conclusão que os fundos imobiliários são bem regulados, né, tem uma fiscalização muito intensa em cima deles. Né? Sim. A minha dúvida é com relação a qual o principal risco do fundo imobiliário. Quer dizer, eu me entendi aqueles fundos monoativos são os principais, os mais preocupantes. Mas fora isso, quer dizer, esses fundos que estão no índice, no IFIX, são fundos mais seguros, existe a possibilidade de falir como ação. Qual é o risco que eles têm disso? O nome renda variável, por princípio, ele segue essa linha de raciocínio, então pode acontecer tudo, na verdade. Dizer que vai falir, aí a gente parte do pressuposto também que o mercado de ações também está apanhando. Aí eu parto do pressuposto que os fundos estão apanhando. Aí os fundos vão zerar posições em ações. E ações o pessoal com medo, investidores, vai zerar fundos imobiliários. O que eu falei isso para você? Para isso acontecer, esse risco de mercado, o mercado está muito ruim. Então, assim, a chance no longo prazo, você olha o seguinte, é bem simples de analisar. Eu pego um fundo imobiliário que a minha inquilina é Magazine Luiza. Você acredita que ela vai quebrar nos próximos 10 anos? Eu tenho lojas americanas, será que ela vai quebrar nos próximos 10 anos? Leroy, Panasonic, estou dando exemplo, tá? Tem os shoppings também. Então, assim, para o fundo da imobiliária quebrar, porque o inquilino quebrou. Para o inquilino quebrar, a empresa quebrou. O mercado de ações já foi embora há muito tempo. Então, assim, é possível, não estou dizendo que não é possível, mas a chance de isso acontecer não é tão grande, assim. Não tem como ditar, porque aí o mercado já quebrou há muito tempo, tá? Não, mas o inquilino pode sair do imóvel, como aconteceu com Macaé. Oi? O inquilino pode sair do imóvel. Bom questionamento, só que tem um detalhe. Eu não tenho só um fundo imobiliário na carteira, eu tenho 10. Então, se um der problema, significa, sei lá, de 10 mil, R$1.000 ali gerou um desconforto, é por isso que entra a questão do perfil de investidor, e um fundo imobiliário me gerou desconforto. Então, eu tiro ele da carteira e coloco mais um e continuo com 10. Essa é a importância de diversificar, porque a gente não sabe qual fundo imobiliário no futuro, por exemplo, pode dar um estresse. Então, quando eu diversifico, eu diminuo o risco. Tá? Isso é um monoativo. Isso. Só tem um inquilino. Não, esse é o detalhe. É muito difícil você comprar um fundo imobiliário e investir que só tem um ativo. Entra naquela questão que eu falei da variedade de ativos também, tá? Esse é um ponto importante. Pode perguntar, pessoal. Não tem vergonha não. Manda aí. Mais ninguém? Pode mandar. Em relação a essa... Vai o microfone aí. Em relação a esse fundo, você selecionou 10 ativos de acordo com a sua análise, cada investidor, de quanto tempo você pega para acompanhar aquele fundo imobiliário, levando em consideração que o fundo não tem uma volatilidade tão grande?
Maravilha. Primeira coisa, para ter uma carteira de fundo imobiliário tem que ter um analista. Então, ou na XP ou outra corretora de preferência. Então, a XP vai gerar análise. E a sua pergunta, a XP vai fazer modificação. Então, pode chegar daqui a um mês, a sua carteira ficar intacta, sem nenhuma alteração. Daqui a 2 meses, a XP entendeu, o analista, claro, que um fundo não faz sentido. Então, ela vai tirar e vai colocar automaticamente na sua carteira. Então, não é o assessor que faz essa análise, qual papel entra, qual papel sai. O próprio relatório da XP já facilita nisso, carteira automática, já faz esse ajuste para você, ou mensal ou depois de 2 meses. Tá? Bem fácil. Mais alguém? Tem tempo ainda. Pode mandar pergunta, pessoal. É bom que a gente vai gerando conhecimento. Alguém mais perguntar? Aproveita enquanto minha garganta não foi embora. Pode mandar pergunta. Qual setor você mais gosta? Qual setor eu mais gosto? Isso é pessoal, né? Então, assim, tem uma ideologia. O setor que eu mais gosto é FOF, porque não tem estresse. Hoje, quando eu lido com a minha carteira pessoal, por exemplo, eu tenho FOF porque eu gosto. Por quê? Quando eu olho para analisar, eu tenho que trabalhar de manhã até de noite. Trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo, ocupações. Eu não quero perder tempo analisando muitos fundos. Então, eu sei alguns que faz sentido e outros eu coloco FOF para terceirizar a minha própria vontade também. Então, eu amo FOF porque é uma forma de eu terceirizar, sabendo que eu não tenho tanto estresse. Vai ter, pode ter, mas você não tem tanto. Então, por isso que eu gosto de FOF, tá? Que investe em outros fundos. Vamos lá? Boa tarde, parabéns pela apresentação. Até pegando um gancho na pergunta aqui do colega, você falou sobre FOFs. E tem uma discussão muito grande da taxação dupla de dividendos, porque os fundos imobiliários cobram taxa de administração. E aí, quando o fundo for distribuir o dividendo dele, ele vai cobrar a taxa dele. O que você acha disso? Eu vou responder essa pergunta seguinte. Você acha que, isso é questão de tempo, tá? Você acha que faz sentido eu pagar uma pessoa para passar minha roupa ou eu passar minha roupa e perder o dia todo? Porque eu não sei passar roupa. Então, o que eu enxergo? Que o custo do tempo, para mim, faz sentido. Então, pagar uma taxa administrativa dobrada me corta tempo. Então, eu estou ganhando tempo de deixar de analisar outros fundos e pago uma taxa administrativa, mesmo que dobrada, para outro fundo fazer a gestão para mim. Eu entendo que uma pessoa que vive fundo imobiliário o dia todo, conhece, tem acesso lá dentro do fundo imobiliário, ele vai escolher melhor do que eu. Então, é um custo que para mim faz sentido, tá?